É o Gazeta Entrevista, já de volta aqui na TV Gazeta, no oferecimento da Auto Acre, onde você encontra os veículos da Kia. Nesse mês de agosto, ofertas sensacionais lá na Auto Acre. Você sabe, os veículos Kia têm 5 anos de garantia, tem um design moderno, tem a mais avançada tecnologia automotiva e tem um modelo que combina com você. Passa lá na Auto Acre, fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. No programa de hoje, eu recebo aqui o professor doutor Alceu Ranzi, ele que é formado em Geografia pela Universidade Federal do Acre, tem mestrado em Paleontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ecologia da Vida Selvagem pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. E nós vamos debater um assunto muito interessante, os geoglifos que são encontrados aqui na Amazônia. Está acontecendo aqui em Rio Branco, terminou hoje o 3º Simpósio Internacional da Arqueologia da Amazônia Ocidental. E esse foi um dos temas discutidos. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui. Então, os geoglifos são figuras geométricas encontradas aqui na floresta amazônica, na superfície aqui da nossa região, de outros estados também. E até hoje há um debate muito forte em torno dessas figuras. Quem construiu, por que construiu, quando construiu, e o professor é um especialista nesse assunto, tem um livro lançado, daqui a pouco nós vamos falar do livro. Então, professor, é um tema que fascina, que intriga todo mundo e que se discute até hoje, né? Estamos certamente, apesar dos mais de 10 anos que trouxemos à luz este tema, estamos no começo. Esta é a realização do 3º simpósio, como foi dito aqui. E esse 3º simpósio avançou muito. Nós tivemos aqui a presença da presidente do IPHAN, doutora Jurema Machado, o que indica que estamos no caminho certo, porque estamos sensibilizando as autoridades lá em Brasília que estiveram aqui participando do simpósio. E uma das coisas que o simpósio discutiu é esse patrimônio, que é dos acrianos, dos brasileiros e da humanidade. E foi colocado pela doutora Jurema que talvez um dos próximos passos seria inserir esses geoglifos como patrimônio da humanidade pela Unesco. Eles apresentam requisitos para tal. Veja o nível de complexidade que chegou essas ocorrências aqui no Acre. E eu já quero pedir à nossa produção imagens aéreas. Olha aí, você acompanha as imagens aéreas. Foi hoje? Essas imagens foram capturadas hoje pela manhã. Hoje pela manhã. Professor, é uma figura geométrica perfeita, com dezenas de metros de extensão e que está aí há algumas décadas ou até centenas de anos. Milhares de anos. Quando o Acre foi ocupado pelos seringueiros, lá no final dos anos 1800, aquela floresta virgem, Seringal, este é no Seringal Bagaço, né? No antigo Seringal Bagaço, Baixa Verde, nessa região aí, isso era floresta virgem, considerada floresta virgem. E com o avanço da pecuária, essas figuras surgiram. Então, imaginar como seriam essas figuras há 1000 anos, quando esses homens estavam morando, construindo. Provavelmente muito mais profundas, né? Muito mais profunda, tem a erosão que vai destruindo. Muito mais maravilhosa, se podemos dizer assim, né? Se hoje ainda, depois de mais de 1000 anos, nós temos estas imagens, podemos imaginar o que era naquele tempo. E o que é que se tem de concreto, cientificamente, em relação à origem dos geoglifos? Uma das hipóteses que seriam cerimoniais. Seriam regiões, áreas para cerimônias. Eventos religiosos, festivais ou algo desse tipo. E eu ainda estava hoje citando aos colegas que estavam presentes que uma das primeiras visitas foi do Dr. Michael Eckenberger, da Universidade da Flórida. E quando ele chegou nesse geoglifo que estamos vendo antes, esse é o tequinho que estamos vendo agora, ele usou o seguinte termo: 7 da manhã, extasiado, catedral. Quer dizer, nos remete a algo religioso, a uma sagrado, catedral, né? Né? E eu perguntei assim, mas para falar com os deuses precisa ser tão grande? E ele disse, para que nós temos que construir nossas catedrais do mundo ocidental, cristão, tão grandes também, né? Ele ficou extasiado e usou este termo. E tem alguns geóglifos que nos remetem às linhas de Nazca, que são aqui no Peru, e que são inscrições também no solo de centenas de metros de extensão. Qual a relação que o senhor faz? Quando essa visão aérea
me remeteu imediatamente a Nazca. E por essa foi a razão que batizamos, vamos dizer assim, esses geoglifos do Acre e os geoglifos de Nazca. Mas são coisas bastante distintas. Lá está no deserto, próximo do Pacífico, nos Andes, e aqui nós estamos nas terras baixas da Amazônia. Embora os desenhos extasiam da mesma maneira e podem sim ser chamados de geoglifos. Se foram construídos por pessoas, obviamente que a nossa região era habitada há milênios atrás. Quem seriam essas pessoas? O que a ciência pode nos dizer? Uma das grandes perguntas, quem seriam essas pessoas? Quais as razões de terem construído, de despender tanto esforço? Eles não tinham retroescavadeira, não tinham nem ferramenta. É porque para se construir isso hoje já é preciso tecnologia, pessoas especializadas, porque aí a gente vê nas imagens a dimensão, alguns de 300, 400 metros, no ângulo perfeito. Sim, além disso, além do esforço braçal humano, teria também cerebral para fazer a geometria perfeita. Então essas eram pessoas especiais. Eram pessoas especiais que foram capazes de executar obras que podem ser caracterizadas como patrimônio da humanidade. Chega a esse nível a sofisticação. E o impressionante é que vai se descobrindo geóglifos em várias regiões aqui da Amazônia e eles estão debaixo da floresta, alguns, Isso. Não é verdade? Sim. Quer dizer, é um mistério que vai aumentando. Estão lá, porque só aparecem e conseguimos visualizar por imagens de satélites, aviões ou drone, como hoje de manhã, aquele que foi desmatado. E temos muito mais floresta do que campos aqui no Acre ou na Amazônia. Sabe lá o que esta Amazônia ainda vai nos revelar. E chama a atenção, agora esse simpósio colocou isso em evidência, quer dizer, desperta a atenção de pesquisadores de outros países, quer dizer, uma coisa que está se tornando um ponto de convergência de muitos pesquisadores. Vale dizer aqui que nós tivemos, além da presidente do IPHAN, que nos indica um caminho que estamos no caminho certo, nós tivemos a presença da doutora Denise, que preside o grupo de pesquisas de geoglifos aqui no Acre, da Universidade do Pará. Tivemos o doutor Manuel Calado, de Lisboa, o doutor Parsinen, da Universidade de Helsinki, e muitos outros pesquisadores estão trazendo seus alunos, estão de olho nessa região da Amazônia para seus estudos e que muito vai contribuir para elucidar essas perguntas que a gente faz aqui. E tem um outro fator relacionado a isso que não é importante só para a ciência, né? Já existem, por exemplo, empresas vendendo pacotes turísticos de voo de balão para alguém observar esse fenômeno, Mas né? é um merchandising para o Cassiano, né? Também. Que merece. Inclusive, ele que sempre que a gente solicita, ele nos atende para voos, para imagens Marques. panorâmicas. E hoje estamos lá na pista de pouso também do táxi aéreo Ortiz, fazendo sobrevoos, tornou-se um negócio. Quer dizer, interessante, né? Tornou-se turismo crescendo em cima disso. Em cima disso, né? E temos que aproveitar. Poderemos lotar nossos hotéis com pessoas do mundo inteiro que virão para ver os geoglifos sem afetar a sua integridade. Voando de balão, voando de avião. Eu quero até pedir mais imagens, viu, produção? Pode trazer novamente para a gente observar. Olha aí. E o senhor, professor, tem um livro que trata exclusivamente desse assunto. Por sinal, eu trouxe o livro aqui, chama-se Paisagens da Amazônia Ocidental, Geoglifos, podemos mostrar. Sim, né? Daqui a pouco a gente mostra. E eu quero deixar aqui para a TV, né? Para que fique no acervo da TV, porque são imagens maravilhosas do Edson Caetano e do Diego Gurgel e Sérgio Vale, fotógrafos acrianos que fizeram essas fotos e foram traduzidas em livros que já merecem uma segunda edição porque está esgotadíssimo. Então vocês estão recebendo já uma relíquia. Muito obrigado, professor. Está aqui o exemplar do livro. Para a biblioteca, para o vosso acervo aqui da Interessante, são imagens incríveis, do tipo que você acabou de ver aí, mas são fotógrafos da terra. São imagens que estão registradas em documento de papel, né? Quer dizer, você vai ter lá na sua biblioteca. Como é que a gente faz para adquirir, quem está acompanhando a gente? Este é do patrimônio histórico, né? Então com a doutora Carla Martins, possivelmente ainda tenhamos lá no acervo do patrimônio do Estado, que foi patrocinado pelo governo do Estado, não está em biblioteca, é um livro
que se distribui para estudantes, para professores, e quem tiver interesse procurar o Patrimônio Histórico do Estado do Acre, que vai estar disponível. Professor, certamente. agora, no seu caso particular, como é que o senhor descobriu, o que o levou o senhor a se dedicar a pesquisar esse fenômeno? Em 1977 eu era aluno da universidade e acompanhei o professor Ondemar Dias numa pesquisa aqui chamada Pronapaba, pesquisa arqueológica na Bacia Amazônica, e nesse período já se viu, mas tinha pouco campo no Acre, ainda era muita floresta, 1977, antes do avanço da fronteira pecuária. E não teve grande repercussão aquela nossa visão de um geoglifo no solo aí na região da Alcor Verde, nesta região aí, né, no caminho para Capixaba. Nem existia Capixaba na época, né? A estrada era de chão, não havia asfalto. Mas no final da década de 90, chegando aqui de Boeing, eu observei e convenci o governo do estado a ceder um avião e ceder um fotógrafo, cinegrafista, para ir comigo procurar isto que eu havia visto assim... Por acaso. Por acaso, exatamente. E o Edson Caetano esteve comigo, o Gabinete Civil do governo liberou esse avião, e aí deu manchete no mundo inteiro e explodiu, né? Olha só, porque trouxemos as imagens, né? Agora, é impressionante, né? E não se sabe a quantidade de geoglifos que ainda existem, e é importante preservar isso, né? Porque, de repente, algum proprietário de terras que não quer publicidade em torno do assunto e tem lá na área dele, de repente pode até tentar apagar um registro como esse. Há uma atenção especial para que se preserve? Acho que temos que fazer muita educação. Eles não correm risco nenhum de perder a sua terra por ter esse patrimônio em sua terra. Pode continuar criando o seu gado aqui, o gado está pastando aí em cima dos geoglifos, mas é um patrimônio da humanidade. E eles, os fazendeiros, os donos da terra, estão inseridos nessa humanidade, nesse conjunto nacional. Ou seja, vai valorizar o seu área, né? A sua área, o seu patrimônio. Eles terão filhos, netos no futuro que poderão dizer: na terra do meu pai, na terra da nossa família tem um geoglifo lá e a gente preservou por todos esses anos, né? Eu acho que é isso que tem que trabalhar, do ponto de vista positivo, e não como um empecilho ao desenvolvimento ou pensar em punição ou algo assim. Não, as pessoas devem ser incentivadas a preservar esse patrimônio que é de todos. É dos acreanos? É dos brasileiros? E agora, possivelmente, será declarado da humanidade. Patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. Muito bem. Conversei com o professor Alceu Ranzi, pesquisador dos geóglifos do Acre, nos falando desse assunto aqui interessante. Obrigado pela visita, professor. Pois não, um prazer. O Obrigado. Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, nós voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Não saia daí.